Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro do ano de 2016, estamos na sexta-feira, chegou a sexta-feira, o dia mais esperado da semana, por muita gente, não é isso? Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é o assunto, eu vou fazer um copuladinho, hoje vai ser tipo um vlog jornal hoje, né, tá? No canal Nilson Suquita, então esse é um vlog jornal, faz tempo que eu não fazia isso, e agora eu vou fazer hoje com um assunto de extrema urgência, né, atenção, com exceção da Caixa Econômica Federal, os bancários de vários estados, inclusive São Paulo, terminam a paralisação, então quer dizer o seguinte, todos os bancos, exceto a Caixa Econômica Federal, continuam a greve, certo? Vamos continuar aqui a notícia aqui. Bancos privados, que seria privados e Banco do Brasil, encerram a greve, a Caixa não. Privados, as pessoas vão achar, pô, tem banco privado? Tem banco da privada? Momento piadinha. Não, não é. O banco privado é o termo usado para banco particular. Então os bancos particulares são Bradesco, Itaú, Santander, HSBC e tem outros por aí. Inclusive a HSBC está incorporando o Bradesco. Então esses bancos eles encerraram a greve, mais o Banco do Brasil. Só a Caixa Econômica Federal, a popular Caixa Econômica Federal, que é o banco acho que mais importante, onde o pessoal vai lá para poder fazer várias coisas do governo, financiamento e tal, ainda não saiu da greve, continua em greve e não entraram em acordo, beleza? Em assembleias realizada na noite de ontem, bancários privados aceitaram a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, que acabam com a greve de 31 dias. Os funcionários do Banco do Brasil tomaram a mesma decisão. Apenas os funcionários da Caixa Econômica Federal discordam e decidiram manter a greve e a paralisação. Na verdade, a greve dos bancários continua. Vamos mudar o termo de greve dos bancários para a greve da Caixa Econômica Federal, né? Por tempo indeterminado, o mando geral, o mando nacional dos bancários ordenou a categoria a aprovar a nova proposta feita em dia antes pela FENABRAN, né? FENABAN, Federação Nacional dos Bancários. Os bancários relevaram a oferta de reajuste de 7% para 8%, que prometeram um abono salarial de 3 mil para cada funcionário, 3.500, né? Para cada funcionário. Eles também acordaram que no ano que vem vão propor a inflação e adicionar 1% do aumento real, né? Na última rodada de negociações, os bancos se comprometeram também a corrigir os vales de alimentação, né? Os benefícios que muitas empresas dão, vale de alimentação e refeição em 15%, além de implantar a licença paternidade né? Maternidade é quando as mães saem. Paternidade é você é pai, sua esposa tem um filho, você fica afastado aí por 20 dias, que inclusive é uma lei, né? Quem sabe um dia eu experimento o licença paternidade. Em nome de Jesus eu experimentarei em breve. Houve um acordo para que os dias parados não sejam descontados desde que a categoria volta hoje ao trabalho. Ou seja, depois de um mês, essa novela, né, essa polêmica da greve dos bancários acabou em partes, né? Apesar que a Caixa Econômica Federal, que eu acho que é o principal banco do Brasil, o banco que mais tem serviços, ou seja, é o banco onde é mais cheio, né? Dá raiva desses bancos, mas tudo bem. Isso quer dizer o seguinte, eles entraram em acordo, e eu vou explicar por que sempre esse período de setembro, outubro, tem greve de bancários. É porque a campanha salarial da categoria acontece em 1º de setembro, em setembro. Então eles fazem a greve sempre no período da campanha salarial, do período de reajuste. Então cada categoria tem uma época do ano que eles fazem aí o aumento salarial. Por exemplo, os transportes, os cobradores e motoristas de ônibus, normalmente em maio.
deixa eu ver, professores, eu acho que em outubro, e normalmente eles fazem greve. Outras categorias, os enfermeiros, os médicos também fazem, tem um mês, né, do ano, tem o reajuste deles, então eles fazem essas movimentação, né? Bom, agora eu vou falar de um outro assunto, tem a ver com futebol, esporte. Faz tempo que eu não falo desse assunto aqui no canal. Bom, ontem tivemos rodadas, né, das eliminatórias da Copa do Mundo em vários lugares, né? A Ásia, tivemos também a rodada aqui na América do Sul e tivemos também parte da rodada na Europa, né? O início da rodada destaque aí para o empate entre Itália e Espanha. Vamos aqui passar um panorama. Aí depois vamos falar aí da vitória do Brasil. Vamos falar, meu Brasil, a vitória cachapante da nossa seleção, da Seleção Nacional de Futebol do Brasil, a seleção brasileira, vencendo aí a equipe da Bolívia. Vamos lá, então vamos passar o resultado das eliminatórias Copa do Mundo da zona da América do Sul. Tivemos ontem a vitória do Equador. Vamos lá. O Equador venceu o Chile 3-0, enquanto o Uruguai Sapecoiaiá venceu 3-0 a Venezuela. O Paraguai perde em casa da Colômbia 1-0. O Brasil arrebenta a boca do balão, faz 5-0 na Bolívia. E o resultado que os brasileiros vão gostar, o empate entre 2-2 entre Peru e Bolívia. Não, Peru e Argentina. A Argentina empatou, hein? A Argentina empatou. Vamos ver aqui a classificação pós essa rodada. Primeiro lugar, Uruguai com 19. Segundo lugar, o Brasil com 18. Terceiro lugar, o Equador com 16. Quarto lugar, a Colômbia com 16. A Argentina em quarto lugar. Com esse panorama, por enquanto, a Argentina em quinto lugar, ela disputaria a repescagem. Paraguai está em 12º. Chile, campeão das últimas duas Copas Américas, está em sétimo lugar com 11 pontos. Peru em oitavo com 8. A Bolívia está com 7 pontos na nona colocação. E a Venezuela só com 2 pontos na décima última colocação. Na verdade, esse foi a última rodada do primeiro turno, né? Aí a partir da rodada da próxima terça-feira já é o segundo turno, né? Vamos ter aí Bolívia e Equador no dia 11, né, 17 horas. Colômbia e Uruguai, 17h30. Argentina e Paraguai, às 8h30. Às 8h30 também Chile e Peru, encerrando a rodada Brasil e Venezuela. O Brasil aí do técnico Tite, que na minha opinião, ele está fazendo um ótimo trabalho. Acho que ele é o melhor técnico do Brasil no momento, né? É um melhor técnico. A CBF acertou em colocar. Vamos falar alguns resultados das eliminatórias da Europa, com destaque a Itália 1, Espanha 1. Islândia ganhou de 2-0 da Finlândia. Áustria 2, País de Gales 2. Turquia 2, Ucrânia 2. A Croácia fez 6-0 na recém-criada seleção de Kosovo, que não é reconhecido país, mas na FIFA joga como seleção própria. Vamos lá, Irlanda 2-1 na Geórgia. O Liechtenstein perdeu da Albânia 2-0. O Israel perdeu do Macedônia 2-1. E a Moldávia perdeu da Sérvia 3-0, né? Aí vamos para outra zona aqui também de continente aqui, para a Ásia. Inclusive os jogos da eliminatória da Ásia passam todos no canal oficial da Federação da Ásia, a AFC. Inclusive na hora que eu estava fazendo o vídeo ontem, né, que eu estava falando sobre Tinder, eu estava assistindo um dos jogos. Inclusive era o jogo do Japão. O Japão venceu o jogo do Japão. O Japão fez 2-1 no Iraque. O Catar fez 3-2. A Coreia do Sul fez 3-2 no Catar. China perde para a Síria de 2-1. Um destaque: a Síria, devido ao país estar aquele problema, que é coisa ruim, a Síria ela treina, eu acho que é no Catar, e manda os jogos na Malásia, se não me engano, a seleção da Síria, que eu gostaria de ver a Síria na Copa de 2018, sim, tá? Uzbequistão 0, Irã 1, Emirados Árabes 3, Tailândia 1, e aí o jogo que eu assisti inteiro ontem à tarde,
Arábia Saudita e Austrália. Tava de boa aqui, não tinha tarefa. Aí fiquei vendo um jogaço entre a Arábia Saudita e a Austrália 2-2. Deixa eu ver se tem mais resultados de eliminatória. Não tem. Mas hoje temos jogos eliminatórios sim, né? A continuidade dos jogos das eliminatórias da Europa. Vamos ter Portugal e Andorra, Estônia e Gibraltar. Vamos ter França e Bulgária. Vamos ter Letônia e Ilhas Faroe. Vamos ter Bósnia e Herzegovina e Bélgica. Luxemburgo contra a Suécia. Hungria e Suíça. Bielorrússia e Holanda. Grécia e Chipre, né? Vamos ter aí um monte de jogos aí e amistosos também, né? Destaques aí para o amistoso entre Singapura e Malásia. Bom, deixa eu ver. E aí vai ter também a abertura da fase final das eliminatórias da África, né? Vamos ter Gana e Uganda hoje. Então esses são os jogos de hoje, né? Tô vendo isso aqui graças no aplicativo que eu tenho de resultados. Mas vamos agora dar um detalhe a mais do jogo de ontem, né? Do Brasil. Eu falei dos resultados, mas vamos falar agora mais profundamente aí da vitória da seleção brasileira. Brasil dá show e goleia a Bolívia por 5-0. A seleção brasileira, a volta da seleção brasileira para Natal depois de 34 anos. Não sabia que o Brasil ficou 34 anos sem jogar lá em Manaus, desde 1980, né? Não, 82. É porque aí foi o Castelão Machadão, né? Foi reformado e virou Arena das Dunas. O Brasil aplicou 5-0, acho que a maior goleada nesse ano, né? Em 3 vitórias consecutivas do técnico Tite no cargo. O Brasil mantém a segunda posição no classificatório da Copa do Mundo 2018, né? Das eliminatórias. Quem fez o gol? Vamos lá, o primeiro gol foi marcado pelo Neymar. O Neymar fez o primeiro gol aos 9 minutos. Depois o Felipe Coutinho balançou as redes aos 25 minutos. O Felipe Luiz aos 38 meteu aí o terceiro gol. O Gabriel Jesus aos 43 minutos. Você tem uma ideia, o jogo estava 4-0, né? Quando virou o primeiro para o segundo tempo. Aí no segundo tempo o Roberto Firmino aos 29 encerra, põe a pá de cá, encerra aí a vitória do Brasil. O Brasil que jogou com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz, Fernandinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto. Esse é um filho da puta, esse jogador de merda, odeio esse cara, esse jogador. Juliano, Lucas Lima, Neymar. Na verdade, Juliano jogou, entrou o Lucas Lima depois. O Neymar entrou o Willian depois. Gabriel Jesus entrou o Roberto Firmino, que foi o autor do quinto gol. O técnico é o Tite, né? A Bolívia tivemos o Lambi, Rodrigues, o Zanino, o Redes, o Bejerando, o Azog, o Melan, o Campos, o Vaca, o Arce, o Ramarilo, o Deck, o Pablo Escobar. Não confunde com o Demônio, né? Que teve esse nome. Que é o nome comum dos países hispânicos, esse nome, Pablo Escobar, que inclusive esse jogador, Pablo Escobar, já jogou aqui no Brasil, já jogou no Santo André, já jogou no Cruzeiro, jogou em vários clubes aqui do Brasil. É um homônimo de um demônio que tinha na Colômbia, né? Que inclusive é nome de exaltado numa série no Netflix. Um dos motivos de eu odiar o Netflix. Marcelo Ramos, Ângel Orros é o treinador da Bolívia, né? Bom, esse foi a escalação aí da Bolívia. O próximo jogo do Brasil será contra a Venezuela, 9h45. O jogo é lá em Mérida, né, na Venezuela, né? Torcemos aí que o Brasil dá um sapeca iaiá na seleção aí da Venezuela e o Tite entraria 4 jogos seguidos, hein? Eu não descarto a possibilidade do Tite ficar muito tempo sem perder na seleção brasileira. Ele encaixou, o Brasil tá jogando o fino da bola, coisa que há anos não se via na seleção brasileira, há anos, né? Porque faltava um técnico de força na seleção brasileira e conseguiram o Tite vai reerguer a seleção brasileira, vai botar a seleção brasileira no devido lugar. O fantasma do 7-1 vai ser exorcizado em 2018, porque temos um técnico de verdade na seleção brasileira. Bom, que Deus seja o coração de vocês, espero que vocês gostem aqui do Vlog Jornal. Até mais!